Então, boa noite novo para todos. Esse, essa é a primeira palestra do ano, então nós preparamos um encontro especial, especial como o primeiro encontro e especial porque esse é um ano especial para nós, né? O contato está fazendo 15 anos, então plena adolescência, cheio de novas ideias, cheio de projetos novos. Então, lá no final, a gente vai falar um pouquinho dos projetos novos. Mas, então, né, a primeira palestra do ano tinha que ser diferente, né, e nós procuramos reunir algumas pessoas da coordenação, que a maioria aqui que está lá no contato diariamente já conhece, né, as figuras, e que nós resolvemos trazer nessa primeira palestra aquilo que é o nosso dia a dia da clínica, que sempre vai passar por esse tema que é dos relacionamentos, né? Todo mundo, de alguma maneira, não importa a queixa com que chegue na terapia, vai sempre falar sobre relacionamentos. Se é com família, se é com parceiro, se é com amigo, se é com trabalho, sempre vai aparecer relacionamento. E cada, cada dificuldade de relacionamento, obviamente, aponta para a pessoa que está nesse relacionamento, né? Então, nós fizemos uma seleção daqueles temas que são os temas mais frequentes quando se trata de relação, e hoje cada um aqui dentro das suas pesquisas, dentro da sua prática, vai trazer alguma coisa desse tema, né? Então, tem um bebezinho aí, tem um bebezinho. Então, é, a gente vai procurar, né? Hoje não tem slide, a gente vai procurar fazer esse encontro o mais interativo possível. Então, cada um vai falando aqui um pouco da, dos seus temas, né, dos assuntos, e nós vamos trocando aqui entre nós, com vocês. Quem, quem quiser fazer no meio alguma pergunta, né, que pode ir trocando com a gente. A ideia é essa mesmo, que a gente possa fazer isso da maneira mais parceira possível. Então, assim, eu vou começar falando um pouquinho, né? E depois a gente vai passando de uma para outra aqui, falando sobre as pessoas, né, no relacionamento. Quem são as pessoas no relacionamento? E eu vou falar um pouquinho da primeira dificuldade, né? Dessa pessoa dentro da relação. Se a pessoa está em condições de estar na relação, né? Se elas têm uma atitude para a relação ou não. Então, primeira coisa que a gente fala um pouquinho, não que seja a coisa mais importante, né, em termos de relação, mas a primeira coisa que eu trago é a questão das pessoas que têm fobia social, né? O nome correto seria transtorno de ansiedade social. Aquelas pessoas que elas têm mesmo uma dificuldade grande, é um transtorno mental, que tem uma dificuldade muito grande de estar em ambientes sociais, elas têm muito medo, muita angústia de estar num ambiente social, de ter medo também do quanto que elas podem apresentar de desempenho, né? Se elas podem ser criticadas, se elas podem ser avaliadas.
E isso é um pouquinho diferente, por exemplo, de uma pessoa tímida, né? Uma pessoa tímida é uma pessoa que ela tem um pouco de dificuldade nos relacionamentos, também sente ansiedade, mas não chega a ser algo em que ela entre em pânico, algo que ela fuja totalmente de estar junto com alguém. Só que estar com alguém tem um pouco de dificuldade. Então, assim, é como se a gente imaginasse a fobia social, né? Pegando aqui uma licença poética, né? Como se a fobia social fosse uma timidez fora do controle, né? Não é correto, não é correto cientificamente fazer essa comparação, mas isso é para a gente só observar os sinais, né? Então, uma pessoa tímida, ela vai ter um pouquinho de dificuldade de entrar numa conversa, daí a dificuldade do relacionamento, né? Vai ter uma dificuldade de se posicionar, uma dificuldade de mostrar como ela é, né? Então, a saída para a timidez é sempre a terapia e, às vezes, né, lá procurar um psiquiatra para um ansiolítico, alguma coisa que deixe ela mais relaxada dentro do encontro, que é diferente da fobia social, que a pessoa realmente ela entra em pânico, né? Ela passa mal, ela pode chegar a desmaiar, né? Se ela for forçada a estar no encontro. Então, é algo assim que extrapola. Então, não dá para a gente confundir um com o outro, né? E tem aquelas pessoas também, que é um terceiro tipo, são as pessoas mais reservadas, não necessariamente são tímidas, nem sempre a pessoa reservada é uma pessoa tímida. É uma pessoa reservada, é uma pessoa mais seletiva, né? Com mais critérios mais rígidos, né, de relacionamento, mas não necessariamente essas pessoas sentem ansiedade no encontro, né? Elas fazem escolhas que são escolhas muito, como eu falei, muito seletivas, né? Então, assim, a gente tem esses três tipos, inicialmente, das pessoas que já trazem alguma coisa para a relação que são próprias delas e que vão dificultar um encontro com o outro, né? Pode ser as pessoas mais reservadas, pode ser as pessoas tímidas ou até o extremo, que são as pessoas que têm transtornos de ansiedade social. Quem tem o transtorno de ansiedade social, a terapia pode ajudar muito, mas possivelmente essas pessoas vão precisar usar antidepressivos, né? Não estou aqui para medicar ninguém, mas é mais ou menos o tipo de orientação, tá? Então, para eu não ficar me estendendo depois, se as pessoas tiverem um pouco mais de curiosidade, eu me estendo um pouco nisso, mas aí a gente já pode passar para um outro assunto, que é a dificuldade das pessoas em geral de se relacionarem, né? Então, Cláudia, vai você aí, pega você a bola agora. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse complexo mundo das relações no mundo adulto, né? Eu pensei em trazer um pouquinho do que eu escuto na clínica, do que eu olho no meu mundo relacional e de todos assim que estão à minha volta. Então, assim, o que que é que nesse momento, né, quando a gente entra na fase adulta e a gente entra em todo tipo de relação, que a Eliane foi trazendo essa seletividade dos encontros, né, de família, dos amigos, das relações amorosas. Só que os embrólios e as complexidades da relação na fase adulta, elas partem de um princípio, que é o inicial. E muitas vezes a gente chega ou escuta do nosso cliente aquelas relações que são ou dos excessos, ou das anulações, ou pautadas na perfeição, na segurança, aquilo que a gente idealiza. E às vezes acontece ali da gente estar se perdendo.
Só que eu queria que vocês pensassem um pouquinho, quando eu comecei a escrever e a pensar nesse assunto, de que maneira a gente vem construindo as nossas relações quando, de fato, a gente chega na fase adulta, né? A nossa fase adulta, ela começa a nossa construção do nosso mundo relacional na infância. É lá na primeira infância que ainda a gente sem repertório, né? A gente está ali no contato com aquele outro, outros esses que nós são os cuidadores, e sejam lá que cuidadores forem, os pais, as mães, os avós, tios, enfim. Mas a gente vai ali olhando e seguindo modelos. E naquele momento, o repertório de uma criança é muito restrito. E, de fato, a gente precisa ali do outro para que a gente possa, primeiro, se nutrir, literalmente, né? Quando se a gente for pensar assim no exemplo rápido, agora está até mais diferente, né? Mas a galera um pouquinho da minha idade ou um pouquinho mais lá atrás, a gente não era nem colocado alimentos quando bebê para que a gente tivesse a impressão de escolher o que a gente ia comer, né? Hoje em dia a gente vê a criança de 1 aninho, 2, quando introduz a comida, a falar, você quer comer isso, você quer comer aquilo, outro, e tem essa escolha. E antigamente tudo batido no liquidificador, engole e põe para dentro. Essa é a nutrição, era o que o outro achava de melhor. E muitas vezes a gente parte para a nossa vida adulta realmente só engolindo aquilo que o mundo dá. Até porque a gente parte de um início do nosso primeiro aprendizado ali na infância, e aí a gente vai falar daquela passagem para a adolescência. A gente vai ali construindo uma maneira de se relacionar um pouquinho diferente, mas ainda bem turbulento. Ali a gente aumenta o nosso repertório social, que ele vai expandindo. Só que aí a gente sai da nossa adolescência e chega o nosso mundo adulto da relação. Então, assim, nós costumamos, né, muitas vezes, olhar esse mundo relacional, a maior parte das pessoas que chegam para nós, com muito pouca seletividade. Porque até então a gente aprende a aceitar o que o mundo dá, sem qualquer tipo de discriminação. E aí começam os nossos equívocos emocionais. Bom, para a gente aprender a se relacionar, a gente leva um tempo. A gente tem que olhar primeiro o processo da relação e a construção desse vínculo, sem que a gente possa cometer os atropelos. E o olhar da fase adulta, ela requer um olhar primeiro amoroso. Primeiro porque a gente sente. E o que a gente vai construindo ao longo sobre os nossos valores, escolhendo aquilo que a gente quer, para que eu possa, né, construir, eu preciso saber primeiro quem eu sou, o que eu gosto, o que eu desejo, porque é atrelado muito na nossa escuta que amar é sofrer. E que para que eu tenha amor, o sofrimento é necessário, em muitos casos. Então, a gente vê exemplos que a gente escuta assim, às vezes, que se o relacionamento não tiver briga é porque não tem amor, aí é porque o relacionamento está morrendo. Se eu tiver alguma necessidade, eu atender a minha necessidade, eu estou desagradando o outro, e por aí vai um monte de exemplos que a gente vai esbarrando até dentro da nossa experiência, do nosso mundo relacional. Então, o que a gente começa a perceber? Que quando a gente olha para si, nesse nosso mundo relacional, a gente primeiro precisa olhar a aceitação daquilo que nós somos, a validação e a confirmação daquilo que a gente está sentindo. E muitas vezes eu escuto clientes, amigos, falar que isso é uma forma de egoísmo. E lá na nossa construção, o egoísmo é nato nosso, né? Quando a criança começa a pegar o brinquedo e falar que não quer emprestar, e a mamãe aqui, né? Eu vou me botar aqui como também mãe, e que muitas vezes, e quem não, fala assim: não, você precisa emprestar o brinquedo, empresta para o amiguinho. Enfim, não pode ser egoísta, mas a gente não está falando nesse momento de um
egoísmo que se torna disfuncional, mas um egoísmo saudável, onde eu posso olhar para as minhas necessidades, me desprender do outro e falar egoístamente, um pouquinho só, que sim, aquilo ali eu não quero, aquilo ali eu não desejo mais, e de que não vale tudo numa relação, seja que relação for, né? Porque muitas vezes, na troca de segurança, na troca da perfeição, na troca de se sentir amado, eu escuto muito falar que vale tudo. E quando a gente começa a olhar que as relações que a gente está entrando, a gente começa a pisar em ovos, a gente está se espremendo para entrar numa relação, é hora de a gente olhar com muita seletividade e amorosidade para entender o que está acontecendo ali. Porque se o outro vira, nesse mundo adulto, o fiel depositário da nossa felicidade ou infelicidade, é hora de rever os meus acordos comigo mesmo. O que será que me faz ter a necessidade de agradar o outro o tempo todo? Por que eu, né, não posso me colocar à frente de algumas situações? O que me faz ficar ali, mesmo sabendo que aquela relação, seja com quem for, está me adoecendo? Então, é esse olhar que eu comecei a ver, de que a gente possa olhar para a gente. Sim, brigas existem em todas as relações, mas não são brigas, e sim conflitos. E muitos de nós, na fase adulta, fugimos do conflito. Mas se vocês pararem um pouquinho para pensar, conflitar não é confrontar. No conflito, muitas vezes, lá, se a gente for, alguns aqui, e a gente for pensar de como era antes, muitas vezes a gente presenciou ou a gente evitou ter conflitos, para que tivesse uma área segura de relacionamento. Mas exatamente no conflito, onde a gente pode dar a oportunidade, primeiro, de escutar o outro, e depois da gente se escutar. Porque é só assim que eu posso entender aquilo que eu quero, aquilo que o outro quer, e se eu vou aceitar, ou se eu vou renegociar, ou se eu for me distanciar, aí sim as escolhas seletivas serão minhas. Então, assim, a gente perde a oportunidade, muitas vezes, pelos equívocos construídos dentro lá dos nossos primeiros movimentos relacionais, de poder fazer novos acordos, novas negociações dentro das nossas relações. E aprender a sonhar sozinho, a sonhar separado e se diferenciar, é uma maneira de olhar com amorosidade para as nossas relações. E, principalmente, quando a gente está saindo ali da adolescência, onde todo mundo relacional é muito turbulento, né? E é na transição dessa fase adulta que eu acho que só reforça aquele nosso comportamento de que vale tudo para ser aceito, para ser pertencente, mesmo que a gente tenha que se espremer para entrar em grupos. E muitas vezes, quando a gente não presta atenção, a gente vai levando isso para toda a nossa vida adulta, até meio instável de poder perceber aquilo que acontece dentro das nossas relações. Então, assim, eu trouxe um pouquinho do geral, porque eu ouço também que os excessos nas relações, que está linkado ao cuidado, o amor intenso, aquilo que eu faço tudo pelaquela pessoa, é a maior expressão de amor. Mas nem sempre, né? Quando a gente tem os excessos, a gente está se sentindo amado, protegido e pertencente e seguro. Porque o excesso se torna doentio, porque o outro também perde a força de ir para o mundo relacional. Então, assim, o meu convite é que vocês olhem nessa caminhada a forma de relação, de como está sendo esse mundo relacional de uma maneira geral na fase adulta. E
Eliane, eu acho que pode um pouquinho já passar aí para a Cláudia na adolescência. Isso, está na hora agora de se falar dessa passagem aí da adolescência, né? Da infância, da adolescência para a vida adulta. Bom, boa noite para todo mundo que eu não dei. Então, a Cláudia estava falando, eu estava ali assim, né? E foi muito interessante, né? Pegando o gancho na fala dela, que conforme ela foi explicando, é assim, é como se as tarefas da adolescência não tivessem sido fechadas, né? Elas não tivessem, e aí isso vai se estendendo para a vida adulta. Então, podemos dizer que se a gente fechasse ali tudo que precisa ser fechado na adolescência, a gente estaria um pouco melhor ou mais preparado, né, mais autêntico para essa vida adulta. Então, né, é uma fase, né, a adolescência, do ciclo vital, aonde a gente está passando por um amadurecimento físico, psicológico e social. Então, é o momento em que esse adolescente vai estar saindo desse ciclo conhecido, que é a família, né, na infância, e ele vai começar a ter as experiências com outros, né, com seus pares, que vêm de outras famílias, outras crenças, outros valores. Então, começam ali os conflitos, que é muito doloroso para eles, né? Porque é isso, eles estão nesse processo de desenvolvimento, principalmente do quem sou eu, né? Ele está no processo ali do desenvolvimento humano, de estar descobrindo quem ele é. Então, a gente teria aí três tarefas, né? Que é a identidade, autonomia e pertencimento. E esse quem sou eu? Então, a Cláudia chegou em algum momento a falar sobre isso ali na vida adulta. Então, assim, esse quem sou eu, ele já vem sendo desenvolvido desde a infância, né? E o quanto que isso vai impactar quando chega na adolescência, essa construção, né? Essa comunicação com a família, essa comunicação com os pais, que vai ter um sério impacto nesse relacionamento. Então, por exemplo, o que eu observo na clínica, né? Que eu ouço muito, primeiro que a adolescência ela é cheia de estereótipos, muitos estereótipos, né? E sempre estereótipos negativos. E eu ouço até, às vezes, de terapeuta, é difícil, é uma clínica difícil, o adolescente é indisponível. Assim, na minha experiência, o adolescente ele é o cliente mais engajado na psicoterapia. Assim, quando ele entra nessa relação, ele é envolvido, ele é implicado na psicoterapia. E essa questão da comunicação que eu percebo e desse relacionamento é que não tem ninguém muito disponível. Lógico que isso não é, eu não estou dizendo que todos são assim, né? Mas o que eu vou percebendo é que não há muita disponibilidade do mundo adulto em estar ouvindo esse adolescente. Então, quando ele chega na psicoterapia, isso já é esquisito. Aqui tem uma pessoa que não é da minha idade, mas que se interessa pelo que eu tenho a dizer, né? Como é isso para uma geração agora, nesse momento, né, de nativos digitais, né? Como é que eles se relacionam? Como é que eles estão se relacionando? Então, a gente tem aí alguns atravessamentos. A gente não pode negar que uma das formas deles se relacionarem vai ser pelo meio digital, né? Então, vai ser através do WhatsApp, através dos grupos, através dos jogos, né? Onde eles jogam com pessoas de lugares diferentes. Então, eles vão ter ali essa forma de conhecer e se relacionar. A grande questão são os adolescentes que vão vivendo só nesse mundo, né? Sem ampliar isso, sem equilibrar isso para outras formas relacionais, né? Aí entra uma questão de quanto tempo ele passa na frente da tela, como é que é a vida dele, como é que é essa questão na própria família,
da comunicação e da relação. E é muito interessante, né, porque às vezes eles estão falando de uma briga, de um conflito muito grande, e aí a gente está ali interessado e você está achando que é uma discussão onde as pessoas estão presenciais, né? Discutindo presencial. Aí mas isso aconteceu aonde? No WhatsApp, né? Então eu vou percebendo que eles têm muita habilidade dessa identidade, assim, de estar colocando o que ele pensa, colocando o que ele acredita no meio digital e menos habilidade, às vezes, no presencial. Óbvio que não para todos, né? Assim, mas de um modo geral. Eita, deu um eco aqui para mim. Eu ouvi minha própria voz. De um modo geral, eles têm mais dificuldade quando chega nesse. Então, vamos conversar de forma presencial. Mas, assim, é uma fase do desenvolvimento humano onde eles estão sedentos por serem ouvidos, por estarem com seus pares, né? E é um momento em que eles começam muito esse questionamento que faz referência à própria construção da identidade. Então, por exemplo, algumas crises da adolescência que vão trazer problema nessas relações, principalmente familiares. É a crise religiosa, né? Então, assim, se eu fui criado numa religião, então ali eu agora começo a questionar, dizer que eu não quero essa religião, e aí, às vezes, os adolescentes eles são muito. Não é dado a eles essa oportunidade de ser outra pessoa, de se diferenciar, que aí é o que a Cláudia falou. Então, muitas vezes, né, eu trabalho com os pais, assim, o que você deseja que seu filho seja? Eu desejo que ele se relacione, que ele se comunique. Tá, qual é o espaço que ele tem para exercitar isso dentro de casa? Porque é o tempo todo um exercício, é um exercício de eu me relacionar com pessoas fora do meu núcleo familiar, é um exercício de eu agora dentro da minha casa também poder dizer, dar a minha opinião. Ela às vezes ela vai ser favorável, eu vou concordar com a minha família ou não. Isso tudo vai estar me preparando para essas relações, né? Eu tenho uma experiência assim, quem trabalha com adolescência vai com certeza ter de uma capacidade que eles têm de um relacionamento muito profundo, né? De ter nesse terapeuta alguém muito especial. Como eu falei, o engajamento deles é muito grande, né? Com os pares, os adolescentes, a maior parte, que tem um outro atravessamento aí que a gente teve, que não podemos falar que foi a pandemia, aí a gente vai ter crianças e adolescentes, né? Então você vai experimentando ali como cada família foi lidando com isso e o impacto disso na vida e na forma de se relacionar desse adolescente, né? Então, assim, tem adolescentes que ficaram muito reclusos, então é como se eles perdessem uma parte mesmo daquela socialização. Então, tem um grupo, a galera que está com 15 agora, 15, 16, que adoeceu em 2020. Ou seja, entrou criança na pandemia, ou seja, eu não vi outros corpos se transformando, eu não vi outras vozes se transformando. Então, isso você vai ver que para alguns vai ter um impacto desse isolamento. Então, se foi uma família que ficou até 2021 no isolamento, aquele mais, né, assim, bem restrito, você vai ver que esse adolescente ele perdeu um pouco, porque ele voltou para a escola, ele não se reconhece, ele não é mais aquele que saiu antes da pandemia. Muitos amigos mudaram, saíram da escola, então eles é como se assim, agora vamos começar tudo de novo. E aí, como que é isso? Né? Então, eu percebi até uma indisponibilidade das escolas, não posso dizer todas, né? As que eu visitei, de compreender como que a gente vai trabalhar agora com essa galera. A gente não pode simplesmente apertar um botão
e desconsiderar esse vácuo, né? Esse gap que ficou. Então, eu sempre, assim, se eu visitava a escola, eu propunha essa coisa da roda de conversa, que é uma coisa do vamos nos olhar, vamos nos reconhecer, vamos nos relacionar, né? Então, agora, para eles é um grande sofrimento, né? Então, é um período onde eles estão querendo pertencer a esses grupos dos pares. Então, é um grande sofrimento essa exclusão. Então, isso que a Cláudia falou, que chega nela lá, né? De eu faço qualquer coisa para pertencer a um grupo, né? Então, hoje mesmo eu estava atendendo uma adolescente e ela estava me dizendo o quanto que ela não pode se impor muito, porque tem um membro ali do grupo que ele faz a cabeça do grupo todo para excluí-la. Então, o quanto que ela tem que abrir mão dessa identidade, desse lado mais questionador, que ela tem que ser cordata. Ora, isso é ou não é ensaio para a vida adulta? Né? Isso é ou não? E o quanto que eu vou percebendo algumas coisas que vão chegando, até assim, eu e a Cláudia realmente a gente se complementou, porque essa questão de ser cordata, né? Então, se esse adolescente teve uma criação muito castradora, isso começa a aparecer quando ele encontra um adolescente mais malzinho, mais manipulador, né, que o subjuga, que fala isso, né? Ó, se não fizer o que eu quero, eu vou te limar, eu vou te excluir. Então, assim, o quanto que isso vai sendo construído desde a infância e o ideal, o mundo ideal, que nunca é assim, é que a gente fechasse isso, que todo mundo pudesse fazer terapia na adolescência, para ter fortalecida essa identidade que vai impactar nessas relações que eles vão ter e vão levar essa forma para a vida adulta. E só para lembrar que, segundo a OMS, a adolescência é de 10 a 19 anos, mas os estudos já falam de 10 a 24, 10 a 25. Então, assim, é isso. Você vai ver o pessoal, o jovem adulto, vamos dizer assim, que ainda não fechou muitas coisas, né, em relação a isso, que ainda está nesse lugar. Então, você vai ver desde o adolescente de 15 até, às vezes, uma pessoa de 24, 25 anos que ainda não consegue ter essa identidade, essa noção de limite, que são coisas muito importantes para os relacionamentos, né? Então, eu acho que é isso, não sei quanto tempo eu falei, eu fui falando, não sei se vocês querem me fazer alguma pergunta. Então, eu vejo que há um grupo de adolescentes que se relaciona a partir da tela somente, você vai vendo muitos adoecimentos que vão se dando a partir daí. Agora, não existe aquele que não tem a tela, né? Se ele tem tela e tem vida social, uma das coisas que eu sempre falo, e aí? E a vida, e aí, a vida social? Você tem amigos? Como é que são, como é que é. Então, assim, eu preciso saber se isso está um pouco equilibrado na vida dele, mas eu acho muito legal. Hoje eu tive uma aula de RPG, né? Então, assim, o adolescente que joga RPG e ele me deu uma aula sobre RPG, até eu fiquei querendo jogar RPG. E vamos combinar que deve ser chato a beça estudar e trocar o RPG, né, gente? Porque parece ser super interessante o RPG do que eu E, estudar. Cláudia, quando a gente recebe, né, o quanto que a gente vê dentro da nossa clínica adulta, esses nossos adolescentes que chegam ali e que, de fato, estão totalmente paralisados nessa crise de pertencimento, identidade, enfim, de quem sou eu nesse mundo? De quem sou eu, né? E E se pensando perdendo, que, né? pensando Fala. que a gente pode pensar na adolescência até 25 anos, a gente pode pensar esses adolescentes estão casados, né? Então, assim, E, Eliane, acho e esses que adolescentes casados, o curioso hoje, o que mais me chama a atenção dentro da minha clínica adulta, que eles retornam à terapia num movimento de saber lidar com esses filhos que eles estão parados lá na adolescência e querem impor de uma maneira a qualquer custo que Exatamente. era imposto e que os filhos hoje em dia já têm um outro olhar de mundo. E aí começa todo o complexo desse emaranhado de relações.
Exatamente. Vou passar a bola para quem agora? Para a Tina, né? Agora eu vou Tina. falar esses, né? Esses que não fecharam na infância e na adolescência que vão para o casamento, né, Tina? Não, eu vou mandar tudo de volta para a Cláudia Venâncio. Tem coisas para fechar. Mas eles acabam não assumindo que não Pois é, fecharam, né? Eles pois se é, acham muito adultos, muito pois é. maduros. Mas é legal porque eu até fiz umas pequenas anotações das duas Cláudias, porque vai falar aqui. Então, é isso. Boa noite, todo mundo. O meu gancho vai ser olhar para esses relacionamentos amorosos, né? E, e a escuta que chega não só na clínica, mas também nas rodas de conversas mesmo, da dificuldade para se relacionar. E, e as pessoas querem se relacionar, mas acham difícil. E eu acho muito interessante a palavra difícil numa era em que tudo é tempo real. Qualquer coisa a gente alcança em tempo real. Então, a palavra difícil, para mim, eu já acho interessante. E quando eu pergunto qual é a dificuldade, invariavelmente me chega a resposta do eu tenho medo da intimidade. E isso também fica nesse lugar do interesse, acho intrigante, inclusive, assim, a pessoa tem medo da intimidade numa era em que todas as possibilidades estão disponíveis para a pessoa aparecer de forma anônima. Hoje em dia se tem o seu avatar, você pode tem né, esses aplicativos que você pode criar um fake, ou seja, é, se você quiser, você fica só no anonimato. Então, é rico a forma que chega. Então, eu fiquei capturada nessas falas, as falas da dificuldade e o medo da intimidade. E eu fiquei pensando quais seriam possíveis dificuldades na minha época. E aí, quando eu penso na minha época, eu fui voltando, eu fui fazendo lá para trás e cheguei na minha bisavó. Quais eram as dificuldades para entrar numa relação amorosa? E uma das dificuldades que me ocorreu, que na época da minha bisavó, pudesse ser a falta da escolha. A minha bisavó possivelmente não teve escolha para com quem ela queria se. Isso era escolhido por ela pelos pais. Aí, quando foi para a minha avó, ela já podia até escolher com quem que ela queria se relacionar amorosamente, mas era de uma forma supervisionada. Ela, assim, ou a pessoa ficava ali presente ouvindo tudo, ou ficava em cima do ombro para observar que não se criasse uma relação mais íntima. Quando chega já na época da minha mãe, a geração da minha mãe, eles não estavam tão preocupados em olhar como que eles iam se relacionar de modo amoroso, de modo mais íntimo, porque a preocupação era como que eu vou preservar essa liberdade. A dificuldade não estava na relação íntima, estava sim em eu não consigo abrir mão, eu não quero abrir mão dessa liberdade. Então, quando chega já assim, na minha época, eu fiquei pensando, né? Assim, caraca, qual é a minha dificuldade na minha época? A minha dificuldade mesmo era a rigidez da minha mãe. E aí vai para aquela coisa que eu tive uma mãe muito adolescente. Então, minha mãe era muito rígida comigo. Eu tinha uns horários muito rígidos que dificultava muito para conhecer pessoas. Na minha época, não tinha a facilidade que se tem hoje de poder, qualquer hora, em qualquer lugar, conhecer pessoas das formas mais variadas. Na minha época, para se conhecer e entrar numa relação amorosa, precisava ir aos lugares, frequentar lugares, ter uma vida social, pedir
aos amigos que apresentassem, pedir para os namorados das amigas que apresentassem. Então, quando eu começo a olhar só para a questão das dificuldades, eu fui olhando assim, o que muda, então, nessas gerações todas até onde nós estamos hoje? A forma que a sociedade cria a liberdade. A liberdade também para fazer as escolhas. Mas quando se olha para todas essas gerações e essas pessoas que eu fiquei imaginando, o que não mudou? O medo da intimidade. Todas elas tinham medo da intimidade, conforme suas dificuldades, conforme os períodos. Só que isso também me fez pensar que esse medo traz junto um outro convite para se olhar. E aí eu fiquei assim, antes de eu entrar com vocês, o que seria então essa intimidade? Eu faço aqui o convite, qual é para você, como que você define intimidade? Como que você se sente íntimo com alguém? E aí, Clara entrou, não sei se ela quer falar. A Clara não quer falar. Mas eu já faço Oh, aqui, meu já Deus do deixo... céu, até quando eu tô quieta me convocam. Ó, quieta não, dona Clara, teu microfone abriu. Então, só para quebrar um pouquinho, alguém gostaria de falar? Posso falar. Hum, Para mim, intimidade é aquela pessoa que conhece todos os seus hum, lados bons, seu lado sombra, seu lado luz, vamos dizer assim. hum, E ainda assim estamos ali, né? Para mim é isso, assim, é onde você pode ser você integralmente, né? Isso para mim é intimidade. É que vai também me despertar o olhar da cumplicidade. uhum, A intimidade, para mim, tem essa conotação de estar ali sendo cúmplice, parceiro, mesmo sabendo que não é, em alguns momentos, aquilo que o outro idealiza, mas aquilo que é possível para estar junto com o outro. uhum. Obrigada, Cláudia. Quando você vai falando, Tina, do medo da intimidade, me dá uma sensação do medo da vulnerabilidade que a intimidade traz, né? Uhum, Do estar vulnerável para o outro machucar ou não, né? Eu uhum, estou pensando nisso. uhum. Obrigada, Camila. E sim, exatamente por aí que fica o outro. Oi, Eliane. Oi, para mim, a intimidade, eu estou indo um pouco com a Camila, né? É eu poder me mostrar sem correr o risco de ser abandonada, de ser criticada, né? Então, é isso, poder ser vulnerável sem medo, né? Uhum. Exatamente, e aí que mora esse outro convite. Porque quando a gente fala assim, o que seria, assim, como que a gente vai definir intimidade, a gente está olhando tudo que aquilo que se refere ao que está no interior, o que se aprofunda, que está intrínseco ali. E quando a gente olha para os relacionamentos afetivos, todos eles estão baseando-se numa relação de intimidade. Só que ele vai além. Cada vez que você vai se relacionar afetivamente com uma pessoa de um modo mais íntimo, você acaba se deparando com essa possibilidade de entrar em contato com a sua própria vulnerabilidade. Aí, quando a gente olha para essas outras gerações, então a gente, bom, então até aqui todas as gerações se mantêm numa linha do tempo aí, que a gente pode brincar aqui. Que esse medo da vulnerabilidade traz também a ideia de que eles também vão ficar com seus pares assegurados pelos rituais.
isso que vai trazer aquilo que é mantido ali. Porque esses ritos trazem essa ideia de construção de futuro. Só que hoje as relações estão baseadas naquilo que está imediato, naquilo que está nos benefícios. Então, por serem relações que estão na falta exatamente dessa ideia de compromisso, dessa ideia de autorizar a vulnerabilidade do outro, esse não querer o compromisso acaba gerando, então, uma incerteza, uma confusão em relação ao futuro. E aí, nada mais natural do que ter medo dessa intimidade. Então, assim, como que a gente encaixa, como que a gente imagina que podemos encaixar as duas características nos contextos da nossa realidade atual? Alguém quer? Não? Então tá. Como que você comunica ao outro a sua vulnerabilidade? Como que você cria essa ideia de construção futura ao outro? Se expondo na vulnerabilidade. Lembrando que tudo que você está sentindo, seus medos, provavelmente são os mesmos medos do outro lado. Então, essa ideia de como que você consegue se comunicar aquilo que você está sentindo ao outro. Se você realmente compartilhasse o que está sentindo de verdade, o que você diria? Foi só uma sensação de dar um tempo para ver o que você diria, tá? Então, para a gente fechar, quando a gente está olhando pro medo de uma relação íntima, a gente tem que lembrar o seguinte, que é muito comum desempenhar papéis no relacionamento. E aí não precisa ser nem um relacionamento íntimo. Qualquer relação envolve desempenhar um papel. Se eu sou mãe, né? Se eu sou avó, se eu sou parceira de trabalho, se eu sou chefe, se eu sou numa relação afetiva, a gente desempenha certos papéis. Isso faz parte. Então, o mais comum é a gente querer desempenhar o papel de ser o mais espetacular, o mais extraordinário quando a gente está entrando para uma relação amorosa, no lugar de exercer simplesmente o nosso papel de ser o comum, de ser o ordinário. Então, só aí a gente está olhando para um consumo da energia, porque eu preciso compartilhar com o outro só o que eu quero que ele veja. Compartilhar as minhas falhas não há espaço. Olha o investimento que tem nessa demanda de você precisar ter que ser quem você não é. Então, para fechar, fica esse convite, né? Como é ficar numa relação querendo construir algo baseado em cima de quem você não se autoriza a ser. E é o que mais a gente recebe no nosso consultório hoje, na nossa clínica adulta, se perder de si e querer desempenhar um papel que não cabe, né? Porque ainda bem que somos imperfeitos e que há liberdade, né, de ser imperfeito dentro de uma relação. Mas eu acho que assim, a gente vai costurando isso quando a gente traz as várias clínicas juntos, porque isso vai bater com o que você trouxe dessa importância da escolha, de como que a pessoa passa a se relacionar quando se torna adulto, que também costura com a fala da Cláudia, que é o exercício que o adolescente tem para poder ser diferente, para não ser aquele que é laminado, que é cancelado, ele está não, cancelado, pessoal, Isso. né?
E quando a Eliane fala até desse o olhar da fobia social e o quanto aquela pessoa que não consegue ser numa relação como o outro, ele é totalmente cancelado também de uma outra maneira, né? Tentando ser aquilo que ele não consegue numa relação. E acho que aí está na hora da gente chamar a Thaís, né? Que é a grande questão, né, dos neurodivergentes nas relações, né? O- Exatamente. os TEA, né? Suporte 1, né? Principalmente, que são pessoas que têm, né, vivem essa dificuldade do relacionamento porque tem um jeito de ser que é diferente, nunca vão conseguir mesmo se alinhar conforme a vontade do outro, né? Alguns tentam, mas eles nem conseguem. Então, Thaís, é com você. Aí, antes, Thaís, acho que a gente pode, junto com a Thaís, depois da fala da Thaís, a gente pode trazer, dentro de cada um dos nossos temas, algumas perguntas de reflexão para as pessoas, né? Para a gente poder voltar um pouquinho nos nossos temas aqui. Então, Thaís, como é que é esse mundo TEA, Thaís? Então, puxando um pouquinho do que a Tina trouxe, né, em relação a ser quem o outro deseja que a gente seja e essa tentativa que a gente faz nas relações e o quanto que a gente também precisa ir para a relação não demandando que o outro seja de outra forma, né, também. Isso acontece muito dentro do espectro do autismo, a gente ir para a relação com eles demandando que eles alcancem algo que a gente quer, que não é a necessidade dele. E aí vem o desrespeito, eu não respeito o espaço, eu não respeito a forma única dele ser. E é muito comum também na relação, né, com o autista, ele ser muito sincero. E essa dificuldade de fazer as leituras faciais, né, entender esses códigos sociais que a gente entende com um pouco mais de facilidade, faz com que muitas das vezes eles sejam os estranhos, esquisitos, né, que de alguma forma não tem muita noção. E aí, se a gente for disponível para a relação, entendendo aquele outro Tô como julgando, ele não. é, acho que foi alguma interferência. Indo para aquele outro, não só olhando ele como um autista em si, mas olhando as diferenças individuais, o que que ele gosta, o que que ele se interessa, e a gente está disponível para estar com ele junto, não fazendo por eles, né? É muito comum na infância a gente ver relatos de famílias que fazem por eles. E às vezes tem algumas falas assim: você não consegue, deixa que eu faço. E como eles são muito literais, eles podem levar isso para a vida de que eles não sabem fazer aquilo. Então, esse cuidado na fala é muito importante, né? Então, não é que ele não saiba, a gente pode fazer juntos, mas não fale nunca isso, né? Eu sei que é difícil, às vezes no dia a dia a gente acaba falando, mas como eu estou trazendo a parte das formas de se relacionar do TEA, eu acho que é importante eu trazer alguns pontos de reflexão para a gente tomar cuidado mesmo, né, quando a gente está se relacionando. É muito comum pessoas chegarem para mim e falar, mas eu não sei muito bem o que fazer com ele, ele fala de uma coisa só, esteja disponível para estar naquela parte que ele consegue estar. Às vezes é falando de dinossauro, ou às vezes é falando de espaço, né? Como eles setorizam muito as relações, então eu sou a Thaís, a terapeuta dele, então aqui eu falo das minhas questões emocionais. Em casa eu falo sobre coisas na minha casa. Então nunca vai ter alterações ali, é mais difícil para eles, né? Então, o meu amigo da escola eu falo sobre matérias, mas ele quer falar como ele está se sentindo, mas eu tenho essa dificuldade de trocar esse turno, de esperar, de ouvir, porque eu fico muito hiperfocado naquilo que eu gosto muito e sei falar.
Porque como para mim a interação é muito difícil, né? Eu falando no caso do TEA, para eles é muito difícil essa interação. Quando eu sei falar de alguma coisa ou uma coisa mais específica, eu vou falar. E se você não for claro comigo, que já deu, agora eu vou descansar, chega, eu vou continuar falando. Então, esses limites mais claros é muito necessário também nas conversas, para eles ficarem mais situados mesmo, né? Assim, tem alguns outros pontos também que é muito importante dentro do TEA adulto, né? Que chega mais no nosso consultório. Que às vezes começa os conflitos assim na parte relacional, amorosa, porque tem muita rigidez, então quer sempre que faça de um jeito que eles acham, e aí começa esses questionamentos, e aí às vezes vem para terapia. Então são muitos pontos que a gente vai precisar ir tomando cuidado, né? Quando a gente está nessa relação com o TEA. A gente segurar a nossa ansiedade de querer que ele chegue em alguma coisa que é a gente que tá querendo, não são eles, né? Então, assim, é basicamente isso que eu queria pontuar, né? Essa inflexibilidade, essa dificuldade, por exemplo, não minta para uma pessoa ateia, que ela nunca mais vai confiar em você. Não fala que na volta você vai comprar o brinquedo se você não vai comprar. Porque essa confiança vai ser perdida de uma forma muito drástica, né? Então, assim, não prometa algo que você não pode cumprir. Tenha certeza das coisas que você está falando. Ou não fale, né? Fale de outras coisas. Não seja ambíguo. Sim, não faça coisas de cunho de duplo sentido, porque tem uma dificuldade maior. E eu sei que acaba acontecendo, né? Mesmo, pode ser que aconteça, mas que a gente fique mais ciente de que aquilo pode trazer uma desorganização para ele, né? Tem um exemplo uma criança assim que eu atendia e que eu acabei chamando, falei que ele estava muito gatinho, muito bonitinho, né? Chegou todo arrumadinho. E aquilo deu uma, né? Você viu que ele ficou meio gato. Não, só tem eu, não tem um gato aqui. Tem. Então, é esse cuidado, essa bola fora que às vezes a gente vai dando e vai se tocando que não dá para fazer, porque isso pode desorganizar aquela pessoa, aquela criança. Então, dentro dessas conversas, a gente vai evitando com o tempo e, obviamente, entendendo o perfil daquela pessoa, que não é uma padronagem. Existe uma dificuldade na interação, uma dificuldade na comunicação, né, nesses gostos mais restritos, mas cada um vai ser de uma forma. Então, que você esteja disponível para estar com aquela pessoa ali e entendendo quem é ele, né, a forma dele. Não só tentando padronizar que com um autista você faz de um jeito, do outro também você vai fazer do mesmo. Eu acho que são esses pontos que eu queria trazer. Se alguém quiser também perguntar alguma coisa, trazer algum ponto, fique à vontade. Eu vou sugerir, Thaís, para você também pensar em algumas perguntas para a gente poder fazer, né, para eles, né? Uhum. Então, por exemplo, eu vou começar, como eu comecei falando, eu vou começar com três perguntas, não quer dizer três perguntas, uma pergunta só, na verdade, né? Quando você chega numa relação com uma pessoa, você chega totalmente disponível, né? Você chega com muito medo de se mostrar, né? Você chega reticente ou você sempre uma relação nova te apavora? Pergunta. Como que você chega? Boa noite, pessoal. Boa noite, Eli. Dar um pouquinho de continuidade dessa reflexão que você trouxe, pensando até numa proposta relacional, né, a importância do contexto do ponto de partida dessa relação. Então, minha disponibilidade vai mudar se é um ambiente profissional, se é um ambiente acadêmico, se é um ambiente familiar, se é uma roda de amigos. Então, a leitura que eu faço do ambiente
E a leitura que eu faço das relações presentes nesse ambiente, o quanto isso também vai influenciar o meu ponto de partida dessa relação também. Então, eu fiquei muito assim, bom, eu tenho algumas respostas, mas eu acho que depende muito do contexto, né? Pode falar do contexto, como é que são respostas diferentes em contextos diferentes. Eu acho que tem um pouco dessa. Você falou de um movimento um pouco mais. Teve uma nomeação que agora eu esqueci. Era disposto, mas ainda travado, né? Reticente, reticente. É, eu tô aqui, mas não tô tanto, né? Assim, nada que vocês nunca viram no workshop comigo, mas eu acho que tem um pouco disso, assim, o quanto que eu quero que me acessem dependendo daquele espaço, né? Assim, o quanto eu quero que me conheçam, o quanto que eu me sinto confortável naquele espaço, vai de fato influenciar a minha disponibilidade para qualquer proposta de vínculo. Então, essa resposta que eu dei, eu acho que vai muito mais de um lugar profissional, de um histórico, de uma vivência profissional, de um me conheçam até essa página, né? Assim, e o quanto isso fala de uma história de vida, de uma experiência, de outras relações em espaços profissionais onde foi necessário criar esse tipo de escolha. E essa escolha fica como parte do repertório do vínculo que eu tenho com as pessoas em um ambiente mais profissional, por exemplo. Obrigada. Quem mais? Todo mundo com medo da vulnerabilidade. A gente Você falando de falou, relacionamento, todo Pe- mundo com medo de ficar Pegando vulnerável esse aqui. gancho que o Tiago falou em relação do contexto, eu sou uma pessoa muito expressiva. Eu sou muito de chegar nos lugares e ser esse meu jeito, brincalhão, e o quanto que eu estou aprendendo por conta dos ambientes não deixar o meu autêntico, mas de alguma forma ver o ambiente que eu estou e dentro do ambiente que eu estou, eu tenho que seguir certos, como pode dizer, certos, não padrões, mas certas, conforme a cultura do ambiente tem que se portar conforme o ambiente. Lembrei até de um episódio que eu estava no evento, um evento chique e tal, e tava tocando música. E eu gosto muito de dançar. E o pessoal tudo contido. E eu falei, ai, Juan, eu não posso aqui me jogar. E eu quietinho na minha, dançando meio de ladinho assim, quietinho na minha. Mas não deixei de dançar, dancei. Mas dancei no cantinho. E o quanto que isso também ver o ambiente, mas não me deixei de. Não me abandonei, o meu eu autêntico, mas de alguma forma vi o ambiente que eu estava. Obrigada. Quem mais? Eu fico pensando sobre a vulnerabilidade da criança, né? Então, acho que tudo isso que está sendo falado, dependendo da experiência da criança, porque a criança ela se joga. Se ela tem uma experiência boa, ela vai levar isso para a vida. Se a experiência não foi tão boa, depois na vida adulta ela vai ter que resgatar essa criança, essa vulnerabilidade, esse desprendimento e essa abertura para se jogar e permitir que as relações aconteçam. Então, eu acredito que muito do estudo, do olhar mais desconfiado que a pessoa adulta, que o adulto, que eu às vezes tenho nas relações, fala muito de uma experiência de vida que você tem e que talvez se abrir tanto, se jogar de cabeça nas relações, não seja o mais interessante, né? Além do gatinho da Camila aí que está se jogando. Eu acho que passa muito realmente para você observar o contexto, fala das experiências e fala de quando você se dá conta de que você atualiza, né? Ah, não, eu não sou mais aquela criança vulnerável que teve aquela experiência ruim, mas que agora eu posso ler os ambientes e me abrir de acordo com o contexto, que é como o Tiago falou, o que o contexto me permite. Quem mais? Quem bom, mais? eu acho que você perguntou da disponibilidade, já esqueci que perguntou. Como é que você chega nas situações, né, nas relações? Com muita reserva, com muito medo, totalmente à vontade? Como é que você chega? Como é que é teu Tá, jeito de chegar nas relações? isso é muito interessante, né? Porque eu acho que teve um período da minha vida que foi com muito medo,
e eu passava, ou não sei se ainda passo, muitas pessoas falavam que me achavam metida, é, é, antipática, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu chego hoje, eu sou mais espontânea, me mostro mais, mas ainda tenho um pezinho atrás. E situações como festa, por exemplo, situações onde tem muita gente, eu tenho um nervosinho. Tipo assim, é como se me deixa. Aí é que eu acho que as pessoas acham que eu sou metida. Como aquilo gera uma tensão, há uma tendência de eu falar oi, 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 porque aquela coisa de eu esqueço pessoas, quando eu me atrapalho, eu pulo pessoas. Assim, quando eu vejo muita gente, aí dá essa sensação, e ela não falou só comigo. Então, ainda é confuso, mas eu acho que hoje já é É melhor, o não é. seu momento TEA, né? É o meu momento TEA total. Total, total, total. Alguém mais? Vocês conseguem me ouvir bem? Da Cláudia, né? Diego, microfone aberto, Diego. Vai, Vanessa. Então, pegando aqui o gancho da Cláudia, eu entro nas relações mais reservadas. E aí eu vou me desenvolvendo de acordo com o ambiente, né? De acordo se eu me sinto confortável, se eu me sinto acolhida. Aí eu vou me desenvolvendo ao depois disso. Mas em todas as relações que eu entro sempre reservada. O tal do... Entra com o tal do freio de mão puxado, né? E aí isso vai também para a parte da vulnerabilidade, né? De não querer mostrar as vulnerabilidades. Alguém mais para as minhas perguntas? Passo para a Eu, Cláudia, hein? eu Queria... posso falar. Quer falar, Aline? Tanto faz, tá? Pode falar, depois eu falo. Respondendo a sua pergunta, né, Eliane? Eu sempre chego bem mais reservada e sempre com aquele cagaço, né? Sempre com medo, né? E aí, de acordo com como a relação vai sendo estabelecida ali, eu vou me soltando mais, vou ficando mais tranquila e o medo diminui. Mas geralmente é assim que eu vou para as relações. E aí, pegando o gancho aqui da Thaís, né? Eu acho que eu sou o oposto da Tatá, né? Da Thaís, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa extrovertida. Então, quando eu sou extrovertida. Porém, eu tenho um lado meu reservado. Então, é um dilema para mim que é muito curioso e é até uma coisa que eu mesmo trabalho em mim, porque eu tenho um lado extrovertido, de quando eu estou numa festa, não tenho vergonha de dançar, vou dançar se eu tiver afim, vou falar, mas tem um lado meu que poucas pessoas têm acesso, porque eu gosto dessa minha reserva. Então, eu fico mesclando, assim, às vezes eu me acho uma pessoa super aberta na troca, na relação, porém eu também tenho o meu lado que poucas pessoas podem e eu deixo entrar, né? Então eu fico nessa dança, né? Eu sou acessível, mas eu também vejo que eu sou mais seletiva em alguns casos na minha vida, por exemplo, né? Então eu fico nessa dança, assim. É bem legal ver os estilos diferentes, né? Entra de peito aberto e depois começa a voltar, né? Entra pisando leve, entra com freio de mão, né? Entra dentro e fora. Muito legal essa dança mesmo, né? Cada um dança um ritmo bem diferente, né? Uma pessoa da outra. Cláudia, quais são as suas perguntas, Cláudia, ou a sua pergunta? Eu estava até pensando aí quando você trouxe essas reflexões, já até me levou a pensar de como eu entro nas relações e, de fato, como eu entro num geral em tudo, né? Eu entro reticente, mas porque eu preciso ver como é que é o ambiente que eu estou entrando, né? E isso eu vou fazendo, eu trago muito para esse meu olhar da pergunta que eu vou lançar, porque eu queria saber aqui quantos, né? E aí estou também fazendo parte desse mundo relacional, se espremem
para entrar numa relação. Se pisam em ovos para poder saber o que o outro vai pensar, ou se de fato se anulam por inteiro só para poder agradar o outro. Porque algo acontece quando a gente comete esses 3 processos dentro do mundo relacional. Duvido que alguém fale que se espremeu por inteiro, tá? Vai dizer que é coisa do passado, tá valendo também. Também. Se espreme um pouquinho, mas vai entrando, né? É assim, eu tento arrumar meu espaço. Antes eu era. Isso. É só para as pessoas poderem arrumar um jeito de falar, né? Ou como também, né, olham as relações, como eu falei antes, quando eu dei o exemplo, se de fato uma relação é possível de acontecer se não houver o conflito. Quantas pessoas evitam esse conflito no mundo adulto de se relacionar? Ou se já aconteceu ou se nunca aconteceu. Fica aí a reflexão para cada um. Enquanto eu estava dirigindo, eu peguei justamente essa parte que você estava falando dos conflitos, né? O quanto a gente não sei se é ensinado, ou quanto isso passa, permeia nessas introjeções de que o conflito é uma coisa que a gente tem que evitar a todo custo, que conflito é desastroso, que conflito não leva a nada, e o quanto o olhar fica viciado para você acabar se anulando, né, para não magoar uma pessoa que você quer bem. Aí você entra na primeira pergunta, quanto que você se estreita para caber, porque você tem medo do conflito, até que talvez a maturidade, eu era assim, agora eu estou mudando, a terapia está me ajudando a chegar num outro lugar, mas o quanto a gente se dá conta disso e quebrar esse paradigma de que conflito é para ser evitado, e que conflito não necessariamente é motivo de dissolução, mas muito pelo contrário, um dos conflitos é que a gente cresce, são as crises, né? Inclusive do desenvolvimento que leva a gente para a fase seguinte, nos videogames, o quanto que entender isso, desconstruir aquela ideia de evitação completa do conflito, faz a gente entrar nas relações não mais se estreitando e com medo de machucar o outro, pisando em ovos, mas aprendendo a se mostrar, a se abrir, tendo confiança, ficando vulnerável. E na questão da intimidade, eu me lembrei que quando ela estava falando, né, a Tina falando como que é a intimidade, eu lembrei você tá nu e não se envergonhar. Porque quando você tem intimidade, você fica nu. Não nu somente de roupa, mas nu completamente despido e não se envergonha, porque você confia, tem a certeza de uma aceitação, e quando isso acaba, acaba a intimidade. Obrigado, Kátia. Cláudia, Oi. oi. Você estava falando, né? E aí eu lembro essa coisa do se espremer, tudo começa tudo é por amor e tudo começa na infância, né? Então já dei uma palestra aqui sobre amorosidade na infância, o quanto que esse amor que a gente vai desenvolvendo pela gente tem a ver com a infância, e se isso não acontece, ou se aí, né, a história de cada um, quanto realmente a gente vai entendendo que eu preciso pertencer e eu preciso ser amado. Então, eu me espremo para que isso aconteça, né? Então, isso é nítido, né? A Eliane falou, já foi assim, né? Na minha história, isso é nítido. Ontem eu fiz 16 anos de casada, e o meu marido, a gente tem aquela coisa de falar coisas um para o outro, e ele estava falando assim, o quanto você mudou, o quanto você é dona de si, o quanto você sabe o que você quer, o quanto, né? E que ele achava aquilo bonito, assim, que foi bonito ver como eu era e quem eu sou. Assim, de alguma forma, isso para ele era interessante, né? E aí eu falei que se não fosse, essa relação não seria possível, porque eu não tenho mais como voltar a ser quem eu era, né? Então, assim.
isso é muito. Eu estou falando disso porque está fresco na memória, isso não é exemplo para ninguém, pelo contrário. Assim, mas o quanto que é importante ter a certeza de que a gente pode ser a gente, e esse primeiro é esse desenvolvimento desse amor, né, por mim mesmo, é que vai fazer a gente não se espremer. E quanto tempo às vezes a gente leva para desenvolver esse amor próprio, né? Até porque a pergunta que sempre faço é: será que vale tudo para ser amado, pertencente, se sentir seguro? Esse é um questionamento que sempre permeia as minhas relações. Até de eu pensar, se eu não posso ser eu, o que eu vou ser dentro de uma relação? Então, e é comum, né? A gente tentar ser o que não é, e aí faltar com respeito entre a gente, entre nós mesmos, daquele olhar, até de poder dar o limite até onde o outro vai me tirar aquilo que é apenas meu. Mas alguém vai. Eu ia pegar o gancho, assim. A Venâncio foi falando um pouco, Cláudia, e aí você falou o pisar em ovos e o não foi se ajustar, foi o se espremer, né? E aí eu fiquei muito com reflexões e com falas de pacientes da minha clínica. A minha clínica, ela tem um corte muito específico, tem muita gente de população preta, tem muita gente de população LGBT, e esse lugar do ter que se encaixar, né? Assim, como o pertencimento ele vai de uma outra ordem, e ele vai muito para um lugar do que eu posso e do que eu acho que eu não posso, né? O que eu me autorizo e o que eu me autorizo. Quem eu acho que vai me amar e quem eu acho que eu não vai. Então, eu não sei se foi você ou se foi a Venâncio, estavam falando sobre pertencimento, e aí eu fiquei muito com essa reflexão, assim, o que que é esse lugar do se espremer para se encaixar numa relação, que se a gente não olha para determinadas formas de relação, né, recortes raciais, recortes econômicos, dependência financeira, né, que é uma dinâmica muito importante dentro de uma relação, autonomia e dependência financeira, o quanto isso vai influenciar o que eu estou espremendo de mim, o que eu autorizo ou não vir de mim, e como a qualidade dessa relação muitas vezes vai ficar debilitada, porque eu vou estar ali mostrando uma parte para agradar o outro, porque se foi embora, como é que vai ser, quem é o próximo, porra, mas tem tanta pouca gente, né? Então, o quanto esse lugar do espremer que você trouxe, Cláudia, eu sei que eu sempre trago a bandeirinha de psicólogo social de vez em quando, mas o quanto isso vai ser um recorte muito específico para pensar na qualidade relacional também. Tem algumas relações que, dentre as escolhas que aquela pessoa tem para aquele momento, ainda vai ser necessário o se espremer, porque vão ter questões que ela não vai conseguir bancar mesmo, né? Até saindo, eu acho que as duas coisas conversam, porque a gente vai em olhares extremos. Eu já tive até experiências clínicas da pessoa chegar no momento de saber que ela estava se espremendo para estar naquilo, ela estava tentando fazer um encaixe aonde não cabia mais, mas de fato, dentro do que ela tinha que escolher, ela não bancava perder o que ela ia escolher. Então, e é uma construção, primeiro, né, de um olhar respeitoso, da onde, de fato, até onde eu vou bancar realmente não ser amada, ou não entrar e não ser, aquele lugar não me cabe, e eu não sei quanto tempo, se leva uma vida inteira até que a pessoa possa se dar conta que realmente eu não consigo mais caber ali. Ela pode levar uma vida inteira sem força para fazer. E aí é o respeito, né? Até o próprio respeito dela de saber que é o que é possível. Obrigada. Vou pedir para a Cláudia fazer a pergunta dela para dar tempo de todo mundo fazer as perguntas aqui, que está ficando muito bom isso. Bom, o que veio aqui para mim, né, que eu fiz agora, isso, é quando você está numa relação, você sabe realmente quem você é ou você vai se misturando ao outro? E aí me lembrei daquele filme Noiva em Fuga, né? E ela tem vários noivos e ela não sabe o tipo de ovo que ela gosta, né? Então, cada noivado dela
ela gosta de um tipo de ovo igual ao namorado, né? Então, gema mole, sei lá, gema dura. Então, é isso, assim. Quando você está numa relação, você sabe quem você é ou você vai se misturando ao outro? Acho que não foge a isso que a Cláudia já falou, né? Tá tudo entrelaçado. Quer fazer a sua pergunta junto, Tina? Porque aí a gente. Só pergunta levinha, graças a Deus. Na verdade, assim, a pergunta dá uma escapulida porque está muito cruzado tudo, né? O que é ótimo, sinal que a gente está com esses mesmos olhares. Mas eu vou ficar, então, com a pergunta em relação à dificuldade. Quando você encontra dificuldade para entrar na relação com outra pessoa, ou a dificuldade encontrada dentro dessa relação, o que você está avaliando como dificuldade? De fato, tem algo na situação, na relação, que está na comunicação, está na expectativa? Essa dificuldade que está permanecendo está vinculado a exatamente o que é difícil, mas assim, que questões que vêm de você, que questões que vêm do outro lado, que não, quais, né? Desculpa aí, quais questões que estão envolvidas aí, e se isso está sendo distribuído nas responsabilidades existentes da relação. Ou seja, é a pergunta da Cláudia desmembrada, né? Bom, né? Não tem muito Sim. que mexer aqui, né? Aham. E são pouco expositivas, né? São bem tranquilas. Ninguém se expõe nessas respostas. São bem tranquilas. Escreve, Afinal de faz igual contas, a Clara, é escreve. sempre o nosso cliente, né? Eu tenho um cliente que. Fiquei eu pensando aqui que exemplos de um cliente que, mas eu acho que vai respondendo primeiro, eu fiquei pensando na pergunta da Cláudia, né? Quando a gente não sabe aquilo que a gente gosta, quem sou e o que eu vou fazer, automaticamente eu vou ali me juntar, me misturar, e aí vai lá direto no que a Tina perguntou, né? Quais são o meu papel dentro da relação? O que acontece ali que eu me perdi? Porque se eu me perco lá no começo, se eu já não sei, é aquela velha história quando a gente vai no restaurante e a gente é cliente, tá, gente? Não é isso, não quer falar sobre a gente. O que vai ser? O que você vai comer? Não sei, o que você quiser, o que você pedir, eu como. Bom, eu posso até olhar que naquele momento a pessoa pode estar cansada, eu estou cansada, pede qualquer coisa que eu vou comer e está tudo certo. Ou eu fico me perguntando como é que é isso na relação, porque ali eu não tive nem a chance de olhar, ou a pessoa não teve nem a chance de olhar e falar assim, tá, deixa eu escolher aqui. Ah, eu estou a fim de comer peixe, não frango. Ah, eu não quero comer nada. Ah, eu como aquilo o que vier. Então, fico eu aí nessas perguntações. Perfeito, Cláudia. E ouvindo você falar agora, pensei muito nisso também, né? Como que a intimidade ela é muito importante nesse processo para você saber até que ponto é você e é o outro, né? Então, assim, se você não desenvolve uma intimidade consigo, você não vai se conhecer. E aí, você não se conhecendo, você não vai saber qual é o limite do que é seu, do que é do outro. Então, vai ser muito fácil você se misturar com o outro. Então, o processo vem antes, né? Primeiro você precisa se conhecer, primeiro você precisa resgatar a intimidade consigo, para aí, de fato, quando você for partir para uma relação, fica claro para você identificar que isso não é meu, isso é do outro, né? Isso não faz parte de mim.
Se você não tem isso em você, a mistura é quase natural. Você não consegue delimitar essa diferença, né, essa fronteira. Então a gente volta de novo para essa questão da intimidade, né? Alguém mais tem exemplo de cliente, gente, para dar? Se aventure aos exemplos de clientes, gente, que não é sobre nós, é sobre o cliente. Não, mas eu lembrei de um cliente. Lembrei que essa questão do conflito, né? Que a gente já até falou. O quanto que esse cliente tem medo ele vai repetindo que tá tudo bem. É muito interessante, né? Tá tudo bem. Não, mas tá tudo bem, a gente não briga, tá tudo bem, a gente não sei o quê. Tá tudo bem, a gente tá um no norte, outro no sul, né? Então, assim, e aí eu trouxe um pouco isso que a Kátia falou sobre o conflito, né? O que que era o conflito para ele, como que uma relação de longo prazo pode se manter se não tiver o conflito, né? Como que ela vai se manter? E essa questão de manter aquela relação me anulando totalmente, né? Porque quando não há o conflito, alguém está se calando, né? Assim, alguém está deixando de expor o seu eu, de expor a sua identidade, de trazer as suas discordâncias ou concordâncias, que no caso era ele. E o quanto que ele vai se distanciando, e ele foi se dando conta que ele foi se distanciando afetivamente. Porque eu não brigo, eu deixo isso aqui embaixo do tapete, mas aí é como igual aquela brincadeira que tinha no programa da Angélica, emparedado, né? Assim que você vai com tum, vai botando um tijolo em cima do outro e daqui a pouco eles estão separados mesmo, né? E aí é uma outra coisa que eu lembrei, que é a crise do casal dos filhos adolescentes, que é outra coisa que chega muito na clínica. Então, a adolescência é a preparação para a vida adulta, então esse adolescente agora vai mais. É ideal que ele esteja mais fora de casa do que dentro, e esse casal vai voltar, né? Começam dois, sei lá, se teve um filho, ficam três, e eles vão voltar a ser dois. E como volta a ser dois? Né? Então, assim, a gente vê muito adoecimento de adolescente que precisa manter o casamento. Que é esse meu cliente também é uma questão que a filha vai ocupando o lugar de parceria na relação com o pai, para manter aquilo ali funcionando. Pegando o seu exemplo, Cláudio, assim, de paciente também, pior que é, nessa história de anular a sua própria vontade, anular o próprio desejo, né, assim, o como isso dentro de uma dinâmica de casal vai influenciar na forma como eles vão ocupar papéis de paternidade e maternidade diferentes, né? Casal que um só quer ser mãe, um só quer ser pai, que projeto de família é esse? E quem está cedendo, né? E como isso vai trazer uma forma de uma paternidade e maternidade completamente anulada e completamente ausente na relação com o filho também. E eu veio aqui muito para mim, até de uma série que eu vi na Netflix, e de um filme também que eu recebo muito no consultório, de questão de se moldar para a relação, o quanto que chega para mim mulheres que tão infelizes sexualmente, não chegam ao orgasmo, mas ficam numa relação por conta de um pensamento machista que tem na relação, do homem vir e não gerar nenhum prazer para ela, enquanto que ela se coloca como uma vilã, como é que ela está errada, vai no ginecologista, faz vários tratamentos, enquanto que ela como é que pode dizer, tá tudo perfeito, mas a questão daquele pensamento do machista, de não olhar para a mulher, e o quanto que ela também entra nisso e não se olha, de tocar o próprio corpo, de conhecer o corpo, e acabam anos numa relação infeliz.
Tina, quer voltar com a sua pergunta, Tina? É isso. A ideia por causa do Aí- tempo, a ideia era juntar a sua com a Cláudia, mas o mas assim, a Ah, gente, a gente, a gente encontra muito isso, né? Assim, o que que eu jogo nas expectativas, né? Então, é isso que tanto o Tiago, Cláudia, né, a Venâncio e o Fábio Tenório trouxeram agora, é isso, né? É a expectativa, como é que eu me comunico, como que eu. E aí a gente tem que voltar também para isso, assim, estar num relacionamento íntimo implica, todo dia implica em investir na relação. Como que você investe na sua relação? E isso é uma escolha diária. e aí, Tina, eu estou lembrando aqui da Hum, tua fala e lembrando da fala da Thaís, né? Que hum, eu tenho um cliente que é TEA, né? E ele é literal, então ele tem um maior problema com a mulher dele, que ele até agora ele tem o diagnóstico e tudo. Ele comprou um livro para dar para a mulher dele para ajudá-la a entender, né? Ele contando que um dia eles estavam na reunião social e ela pediu para ele pegar alguma coisa e ele falou para ela assim: "Não, vai lá, pega você". E ela disse que ele era muito grosso. Só que ele falou assim: mas eu tinha. Qual é a maneira que eu tinha que responder, né? Então, assim, ele fica muito angustiado na relação porque tem essa coisa assim. Ele fala isso, é uma fala que os clientes adultos que eu tenho que são esse suporte um, que eles falam muito que o diagnóstico para eles é uma libertação, né? Porque eles são cobrados de uma coisa que eles não conseguem entender essa cobrança, né? Ah, porque é frio, porque é grosso, né? Mas é a questão da literalidade, não é, Thaís? Isso mesmo. É por isso que é importante o suporte. É nível suporte 1, mas precisa de um suporte, de explicação, de entender como ele funciona, para ele poder passar para o outro. E essa sensação de alívio acontece muito quando eles são diagnosticados na fase adulta, né? Porque por muitos anos eles não foram entendidos que tem um padrão de funcionamento diferente, né? O funcionamento cerebral é diferente. Então, puxando assim, que você pediu até para a gente fazer as perguntas, como que a gente vai para uma relação, vai se relacionar ou vai se conectar com alguém que é tão diferente da nossa forma de estar no mundo? Então, o convite é fazer essa pergunta mesmo, né? Assim, como é que geralmente vocês estão disponíveis para ir para um encontro tão diferente? Vão com medo, vão com julgamento, vão com respeito, vão tentando? Como que vocês vão disponíveis assim ou não disponíveis para esse encontro? O que eu vejo, assim, eu vejo tentando entender o que é isso, né? Mas o que eu vejo na clínica é muito assim, da esperança da pessoa mudar a outra, né? Isso é o que eu mais vejo. Acho que assim, eu não vou mais fazer esse esforço para mudar o outro, eu acho que até pela prática do trabalho, né? Mas eu não sei se eu fosse uma pessoa leiga, se eu não faria isso, né? Acredito que não, mas o que eu vejo é isso, né? A pessoa, o esforço da pessoa tentar mudar a outra. É só querer que ele chegue até você e não ir ao encontro, né? Até onde ele também Isso, pode estar. isso. Eliane, você falou da palavra libertador,
né? E eu tenho uma amiga que ela sempre teve muita dificuldade nos relacionamentos, e ela dizia isso, o quanto eu me esforçava. Ela é veterinária e o namorado dela também era veterinário. E ela não entendia tudo que ele cobrava dela, e ela não conseguia dar conta, ela não conseguia se adaptar. A irritabilidade que era fora do comum, com barulhos. E aí, quando ela descobriu que ela tinha autismo, foi exatamente essa palavra que ela utilizou, foi libertador. E ela contando, ela respira tão fundo, porque ela não entendia a dificuldade que ela teve na infância, na adolescência, ela brigava na rua, ela não tinha paciência com nada. E hoje, assim, ela se tornou, só descobriu isso na vida adulta, olha isso. Depois desse relacionamento, ela queria entender como eu não consigo me relacionar com ninguém. E foi essa palavra que ela utilizou, libertador. Foi, assim, sensacional ouvir isso de você, porque foi exatamente o que ela sente hoje. Não se culpa de nada. Então, assim, a terapia para ela, hoje ela fala assim, eu não fico sem. Então, quantas pessoas sofrem hoje em dia porque não entendem, né, a irritabilidade, a questão da ambiguidade de algumas situações, que as pessoas não são claras no que falam e fica totalmente perdida nas relações. É interessante isso, muito bom. Por isso que é tão comum a chegada deles sem o diagnóstico para a gente já na vida adulta, com as comorbidades, né? Muito ansioso ou muito depressivo. O risco é muito alto de suicídio, né? Para os níveis de suporte, porque não são compreendidos durante muito tempo. E eles mesmos não se entendem. Então, esse alívio do diagnóstico, para alguns, não posso generalizar, mas para bastante deles, vem desse sentido. Agora eu pertenço, né? Agora eu tenho a minha forma de ser, de escrita, né? E de alguma forma eu vou poder ser aceito, pelo menos dentro de um grupo ali. Então é muito comum É esse aquela sentimento. história, né, do meu cliente, né, e da minha filha também, que a maioria sabe aqui, que é Teia, né, que diz assim: agora realmente, de verdade, eu tenho carteirinha para ser quem eu sou. A apropriação, né? Tem Eu documento posso me mesmo. Tem apropriar. documento. Eu tenho uma pessoa com quem eu trabalho também, Teia, e um dos maiores sofrimentos para ela era ir para os encontros, porque as pessoas tinham mania de perguntar para ela se estava tudo bem. E ela se sentia na obrigação de responder, literalmente, e ela não queria passar pela essa exposição, né? Entrar na intimidade dela. E foi um trabalho terapêutico mesmo, de dizer isso é uma construção social. Na maioria das vezes as pessoas não estão interessadas em saber se você também. Perguntam para você responder sim, tudo bem. Não querem saber. E ela assim, mas isso não faz sentido. Aí é todo um trabalho, né? E eu acho interessante, porque a Thaís foi falando assim, da necessidade dessa aceitação, da necessidade de estar junto exatamente onde essas pessoas estão. E uma das coisas que eu brigo com ela, por ela, não abre mão da sua autenticidade. É a coisa mais maravilhosa que tem. Porque você pode ter certeza absoluta que são pessoas sinceras mesmo, né? Dificilmente vão E mentir isso é para você. lindo. Então, cuidado com o que vai perguntar, né? Não pergunte o que você não gostaria de escutar, porque eles vão relatar. Não tem jeito. E puxando isso que você falou, Tina, dessa Desculpa, Thais, mas assim, quando eu estava falando nessa beleza, Aham. exatamente por conta disso, são pessoas que elas não julgam. Sim. A aceitação delas para com os outros é muito Uhum. grande, não tem julgamento. Isso Sim. eu acho isso lindo. Você estava até falando da tua cliente, né? Essa iniciação, ou quando vai mantendo aquela conversa, eles possuem essa dificuldade, então o sentimento de inadequação é muito forte.
Então, traz muita dor e adoecimento. Então, a gente precisa estar muito alerta, né, a esses casos. É isso. Eu lembrei de uma fala, com essa fala da liberdade, porque esse caso dessa cliente, ela descobriu na fase adulta e ela é uma jovem adulta, e a cobrança, inclusive, dos pais, né? Para que ela saísse, para que ela fosse para a vida social, e que ela tinha que ir reunião familiar, e que ela tinha, que ela tinha, que ela tinha. Até que ela olhava para aquilo e era como se ela fosse acometida de uma doença, né? Porque até então ela lutava, mas não estava, ela não queria estar, e aquilo era uma briga interna. E quando ela realmente foi fazer o teste e que teve ali a palavra que de fato ela usou, ela falou assim: agora eu tenho a liberdade de poder mostrar que, assim, não é porque eu não queria estar junto, é porque eu não podia, eu não posso. Eu tenho o meu limite e eu tenho o meu nível de bateria social. Eles normalmente trazem a bateria social como uma grande fala. Deu por hoje, eu já utilizei a minha bateria social. E para ela usou exatamente essa palavra. Foi libertador. Hoje eu tenho o meu lugar de pertencimento. E foi lindo de escutar. Bom, gente, a gente está mais se aproximando do final, e nós vamos ter ainda alguns recadinhos para dar para vocês. E, assim, eu queria saber se alguém quer colocar mais alguma coisa, né? Tem algum exemplo de algum cliente importante? Então, gente, Eduardo, tá por aí, Eduardo? Bota os nossos avisos, né? A nossa agenda do contato, que no dia 19 de fevereiro vai começar o curso de introdução intensivo, né? Vai ser 2 semanas e meia de aula, 3 vezes por semana. Os próximos encontros para uma vida melhor no dia 29 de fevereiro, prosperidade, zona de conforto. O que os dois têm em comum? Vai ser uma palestra da Tina com a Camila. Depois, no dia 11/3, a próxima turma começa, a próxima turma de formação. Vamos lá, Eduardo, o outro. Também no dia 11/3 a gente também tem novidades. Tem outro slide, Eduardo. Isso, então, 11/3 vai começar o grupo de psicoterapia de grupo para adolescentes, com a Cláudia Venâncio, né? As inscrições estão abertas lá no celular do contato. Cláudia, aqui não tem qual é o intervalo de idade, Cláudia, por favor? De 13 a 15. De 13 a 15 anos. Semana que vem vai começar a divulgação, então a Cláudia vai ter oportunidade, né, de na divulgação explicar um pouco melhor, mas 13 a 15. Depois, no dia 23 de março, nós vamos ter uma oficina, né, no tarô da sua vida. Você é o avarento ou é o próspero? Né? Com a Tina e com a Camila, grande dupla. E no dia, não tem aqui, 18 de maio, a nossa jornada, que está sendo preparada com muito, muito, muito carinho. Eu sempre digo que vai ser a próxima melhor jornada de todas, né? Que, felizmente, a gente consegue sempre fazer uma melhor. Então, está muito, como diz uma cliente minha, está muito maravilhosa essa jornada sendo preparada. Tem mais recado? Da clínica, né? Das clínicas, né? Isso. Nossas clínicas, para quem não conhece,
Clínica Júnior, Clínica Sênior. Clínica Júnior é o trabalho dos alunos que estão na formação. Clínica Sênior, os alunos que já foram formados pelo contato, que atendem nos seus consultórios. Então, sempre as informações lá no celular do contato e esperamos vocês sempre aqui. Acho que os recados já foram todos, não é? Vou deixar cada uma aqui, né, da palestra hoje se despedir. Mas eu quero agradecer a presença de todo mundo, a contribuição da fala de todo mundo, os relatos dos seus clientes, que foram maravilhosos, né? Então, foi um prazer ter vocês de novo aqui. Cláudia, Queria agradecer Tino. também a cada um que ficou aqui com a gente, que a gente possa ter proporcionado um pouquinho aí de reflexão, de troca, e é sempre muito bom estar aqui trocando com todos vocês. E obrigado pela nossa troca aí, da nossa parceria de sempre. Muito bom. Bom, quero agradecer também a todo mundo, mandar um beijo para todos. Muito boa essa troca com todo mundo, né? Com as colegas todas e com vocês também. Obrigada, gente. Pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer também a presença de todos, agradecer a parceria aí das minhas amigas. E qualquer coisa que precisarem, é só falar com a gente, tirar mais dúvidas, tá bom? Então, os encontros, né, a palestra dos Encontros para uma Vida Melhor inaugural não poderia ter sido mais gostoso, timaço presente, inclusive colegas que fazem parte do nosso time, mas que não palestraram hoje, mas estão muito presentes, mas principalmente a presença de todo mundo que veio prestigiar, que veio nos conhecer, que veio fazer essa troca. Né? A gente sai assim muito preenchido, né? Começar janeiro de uma forma muito gostosa e gás para ir para o próximo. Então, Isso. eu com a Camila, garantidamente esperamos todos mês que vem. E lembrando que daqui a alguns dias essa palestra vai estar lá no nosso canal, né, YouTube. do YouTube, e que muito legal se vocês puderem também dar uma passadinha lá e deixar o comentário de vocês. Muito importante para nós. Bom, então, gente, boa noite, obrigado, até fevereiro, até depois do carnaval, aqui de novo. Obrigada, Eliane.